Pessoal perguntando sobre o seguinte. Tem que ficar bem claro. Voltando à época que você estudava, rapidinho. Pode voltar. Você falou que você estudava, saía 4 da tarde do serviço, ficava até 10 da noite. Isso. Mas na prática, assim, você estudava quantas matérias por dia? Como é que você fazia? Olha, O concurso de delegado tem quantas matérias? O concurso de delegado, ele tem um eixo base, que é penal, processo penal, administrativo e constitucional. 4. Esse daí é 70% Civil da não prova. cai, né? Civil cai em alguns. Esse aqui do seu não. Não caiu aqui. Aí vem medicina legal, às vezes vem criminologia. Direitos humanos não, federal. Direitos só, né? humanos, cai também às vezes, né? E você estudava quantas matérias por dia? Thomas, eu vou falar pra você aqui rapidamente como é que eu estudava, né? Primeiro a gente tem que quebrar a cara pra gente depois aprender a estudar, né? Certo. Então, o primeiro concurso que eu fiz foi delegado de Pernambuco, 2015, 2014, né? Quando você tinha acabado de virar policial civil. Isso. Não, já tinha aí uns 5, 6 anos de policial civil. Aí você foi fazer o concurso? Fui fazer o concurso e eu achava que o concurso era fácil de passar, como eu tinha passado em outros, né? Como policial civil, era bem muito diferente. Então né? eu estudei ali 2 meses com o edital já lançado e cheguei lá, eu acho que dos 100 questões, eu acho que eu devo ter feito umas 35, 40 questões. Era CESP? Era. Uma falsa anula? Não, certo e errado, 5 questões. Mas anula... Não anulava não, era alternativa... Você deu 35? Fiz umas 35 questões, então a partir dali eu vi que... Não era fácil. Que o buraco era mais embaixo, né? Não era fácil. Mas você achou que foi confiante fazer? Fui confiante, achei que eu ia passar, que era facinho, tal. Mas na hora de fazer a prova... Isso. Já tava difícil? Isso, tomei ferro, né? Mas tava bem difícil quando você foi fazer? Tava, o nível já era mais elevado, né? Quantas fases são? Depende do estado também. Tá, aqui em Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso, 6 fases. Tá. Escrita, subjetiva, oral. A subjetiva no mesmo dia? Subjetivo no mesmo dia. Aí de escrever. Isso. Objetivo, subjetivo, oral, médico, físico e psicológico. Tá. 6 fases. Pra você passar aqui, você acertou quantas questões? Pra passar aqui, eu fiz de 120, né? Não, aqui eram 80 questões. Você acertou quanto? Eu errei 11 questões aqui. Acertou 169. Bem pra caramba, amigo. Tá, e você reprovou quantas vezes pra passar? Eu reprovei, aí eu vou contar a minha história, né? Tá. Depois de Pernambuco, aí eu fiz Pará. Tomei outro ferro. Muito? Muito outro ferro. Lá foi outra Acertou pancada. por aí. Acertei um pouquinho a mais e a prova foi muito difícil. Mas foi perto uma da outra? Foi perto uma da outra, tipo 3 meses de diferença, 4 meses. Aí o que é que eu fiz? Aí eu parei, eu vi que eu tava estudando errado, eu vi que o que eu estava estudando não estava servindo, aí eu fui procurar um método de estudos. Ah, você estudava sem método antes? Eu estudava sem método. Você estudava em casa? Estudava na cabine, só pegava as coisas, lia e eu tive que entender que eu precisava que alguém me aprender a estudar. Mas você não fazia o curso de NFG, não? Não fazia, eu só alugava a cabine. Ah, só tinha lugar lá. Só tinha lugar. Você não tinha aula, não tinha nada. Não tinha aula, só tinha Você lugar. pegava o livro e estudava. Pegava o livro e estudava. Então, o que é que eu fiz? Eu procurei um método de estudo. Então, eu procurei um método chamado Ciclos, né? É um método que uma menina lá do Rio Grande do Norte, ela desenvolveu, hoje ela é defensora pública, que esse método, ela planeja, ela faz uma entrevista com você e ela traça uma planilha de estudos para você a partir do que você fala para ela. Então eu digo, ela manda um questionário e você responde, eu tenho tantas horas por dia para estudar, eu tenho isso, eu trabalho. Já vi como que faz. Então ela monta tudo. Então ela monta tudo para você, um planejamento semestral. Mas ela não tem a videoaula. Não, ela só monta. Só monta. A função dela é essa. Mas ela tem um material em PDF. Ela dá todo o material em PDF. Não videoaula. Não videoaula. E você não gostava de videoaula? Eu não gostava de videoaula. Meu aprendizado era muito baixo em videoaula. Ah, você nunca gostou? Nunca gostei. Nunca foi a sua praia? Não. Se eu ver uma videoaula, daqui a pouco eu tô lá no Japão, nos Estados desanima. Unidos, e aí quando eu volto não tem mais. Não então você tá falando assim, primeira coisa é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo. Porque tem gente que gosta. Isso. Quer dizer isso. Primeiro tem gente que gosta, né? Não é pra você. Não é pra mim. Eu prefiro ler. Eu aprendo lendo. Então eu procurei esse método de estudo, que foi o Ciclos. Antes era chamado Ciclos R3, hoje é chamado Método Ciclos. É só entrar aí no Mas não tem aula, né? Essa pessoa só organiza. Não tem aula, ela só organiza. Tá. E outra coisa, ela lhe dá um material que você só estuda por esse material. Então, tudo que você escreve é nesse material que ela passa. Então, ele funciona mais ou menos dessa forma. Um dia você estuda uma matéria... Processo penal, por exemplo. Isso, um dia você estuda processo penal.
Por exemplo, vou começar hoje. Hoje eu estudo prisões. Hoje eu estudo processo penal, aí estudo prisões. Beleza. Amanhã eu estudo direito administrativo, vamos dizer, licitações. Só que hoje eu estudei prisões, amanhã eu vou estudar direito administrativo, só que eu vou revisar o que eu fiz de prisões. No mesmo dia? No outro dia. Mas você vai revisar com questões? Isso. Não, aí você vai entendendo como é que é o método. Um dia você estuda uma matéria, aí no outro dia você estuda outra matéria nova e revisa a do dia anterior. No outro dia você estuda uma matéria nova, revisa do dia anterior e faz exercício do dia anterior. Anterior. Isso. E assim você vai fazendo. Então, todo dia, dependendo da sua quantidade de tempo que você tem para estudar, então todo dia você estuda uma matéria nova, revisa do dia anterior. Faz questão da terceira. Faz questões do dia anterior, e assim você vai fazendo. Vou dar um exemplo. Hoje nós estamos aqui numa quinta-feira. Hoje você estudou processo penal prisões. Isso. Amanhã você vai estudar direito constitucional, poder constituinte. Isso. Aí vai revisar prisões. Vai revisar prisões. E no terceiro dia, penal... homicídio. Isso. Você vai estudar homicídio, revisar constitucional e fazer exercício de prisões. Entendi. Sempre assim, fazendo esses ciclos. Aí acabou prisões. Aí vai rodando. Vai rodando. Sempre três coisas no mesmo dia. Sempre 3 coisas no mesmo dia. Pode ser até mais coisas, dependendo do seu tempo. Tinha algum dia que era folga sua ou não? Não tem folga. Nem domingo. Nem domingo, nem dia santo, nem feriado, nem outra hora. Você estuda todo dia. Quem quer estudar para concurso não tem essa. É todo dia. Tá. E vocês decidiram serem pais estudando para o concurso? Porque sua filha nasceu quando você era lá no Rio Grande do Norte, não? Minha filha já nasceu quando eu já tinha passado no concurso daqui. Né? Eu já tinha passado aqui. Não, mas sua filha tem que idade hoje? Minha filha tem 5 anos. Tem 4 anos. Não, eu já tinha passado. 3 anos você assumiu. Isso, mas aí é o seguinte. Primeiro concurso que eu fiz Pernambuco. Segundo concurso que eu fiz foi Pará. Parei, procurei um método. Aí o que Começou o método. Comecei o método. Aí o que é que eu fiz? Eu tinha... Estamos em 2016 aí. Não, estamos aí em 2016. Isso. Aí o que é que eu fiz? Eu tinha 2 licenças prêmios, que de 3 meses, e umas férias. Aí o que é que eu fiz? 7 meses. Eu pedi essas 2 licenças, fiquei 7 meses sem trabalhar. Né? Que eu só tinha direito. Aí o que é que eu fiz? E parou de fazer prova também. Isso, parei de fazer prova. Porque fazer prova não estava dando certo. Parei de fazer prova. Procurei um método, aí estudei esses 7 meses. Organizado. Aí foi quando saiu o concurso do Mato Grosso. Agosto de 2016. Você passou? Isso, esse que eu passei. Eu comecei a estudar em janeiro, pelo método. Então eu estudei 7 meses pelo método. Aí passei no concurso do Mato Grosso. Mas esse que você tomou posse agora? Isso. Esse concurso não, mas você tomou posse em 2020. Mas esse concurso é de 2016. Ah, não sabia. Esse concurso é de 2016. Aí veio a pandemia, ele ficou parado 2 anos. Mas nós estamos em 2025 agora. Isso. Você tomou posse em 22. 2022. E tem uma turma que tomou posse agora. É semana passada. 6 anos depois. Você tomou posse junto com a nossa vizinha lá, a Paula, que veio Não, a Paula tomou posse 2 anos antes de mim. Ah, eu tomei posse em 2020. É 2020. Na pandemia. Isso. E teve uma turma que tomou posse em 2018. Que foi quando bem liberou ali, né? Foi quando Então, o que é que aconteceu? Então, esse concurso aqui, ele já vem rodando aí há quase 7 anos. Por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia. Senão ele teria acabado. Ele vai acabar agora em março. Março ele expira. Vai chamar mais alguém, não? Chamou uma turma agora, esse mês, né? Que mais 15. Se não chamar mais, então vai... Mas esse concurso que você fez, ele não tinha vaga, ele só cadastro de reserva. Ele é cadastro de reserva. Tá, mas você, em 2016, você fez a prova no Mato Grosso. Você fez só esses 3 lugares? Não, calma. Aí... pode falar. Em agosto eu passei aqui. Né? Eu fiz a prova objetiva, passei. Fiquei bem colocado aqui. Sei lá. E a subjetiva não corrigia na hora? A subjetiva não corrigia na hora, né? Tinha que fazer o corte, né? Isso. Tinha que fazer tudo certinho. Eu fiz, né? Fui muito bem a daqui. Só que ao mesmo tempo eu tinha passado... Uma semana antes foi a prova do Mato Grosso do Sul. Aí eu fiz a do Mato Grosso do Sul e fiz a daqui. Aí eu passei no Mato Grosso do Sul e passei aqui. Então, eu vi que eu parar de estudar, de fazer prova, e eu estudar pelo método dos 6 meses... Adiantou muito. Já me tirou de uma, vamos dizer assim, de uma atuação péssima de 40 questões e me jogou para 80% da prova. Né? Parou com a aventura, né? Parei com a aventura. Então, fiz Mato Grosso do Sul, passei, fiz Mato Grosso, passei. Mato Grosso do Sul fui fazer a segunda fase. Primeiro que aqui. Primeiro que aqui. Uma semana antes que aqui.
Lá, dos 500 que foram para a segunda fase, passou acho que 50 e pouco. A prova foi muito difícil. Aí todo mundo foi eliminado? Todo mundo foi eliminado na segunda fase. E lá chamou todo mundo, os 54? Lá só passou 70. De 500 e poucos que passaram para a segunda fase, só ficou... Você falou 54, foi 70? Ficou Por aí. Em torno de 50, 70. Que foi pra prova oral? Que foi pra prova oral. E lá reprovou mais gente? Lá reprovou, porque lá era o seguinte, lá era uma prova, 4 questões discursivas e uma peça. Uma peça prática. A peça é o quê? Um inquérito? Uma peça é uma representação. Uma medida cautelar, pode ser um relatório. 4 e uma peça. 4 e uma peça. E aqui também? Não, aqui não. Lá tinha que fazer 70% de cada questão e mais 70% geral. Quando eu peguei a prova que eu vi que eu não sabia de uma, 2 questões, eu já sabia que eu não ia passar. Então já... Lá foi muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E aqui? Aí aqui não. Aí a gente veio fazer aqui, né? Porque o concurso daquele foi muito conturbado. Ele teve indício de fraude no começo. Aí a prova foi adiada. Aí a prova foi adiada para uma semana depois, justamente, a do Mato Grosso do Sul. Para não coincidir com a de lá. Para não coincidir com a de lá. Aí passou aqui, né, aí aqui foi objetiva de manhã e subjetiva de tarde. Aí aqui eu consegui passar. Beleza, passei nessa primeira fase. Mas a segunda fase não tinha isso que você falou? Não, a segunda fase aqui salvo engano, eram 3 ou 4 questões subjetivas. Mas era no mesmo dia também? Mas era no mesmo dia. E aí? Só que à tarde, né? Mas não tinha peça. Acho que eu cheguei de fazer esse concurso. Eu não me lembro se tinha peça, mas eu acho que tinha peça. Não me lembro se aqui tinha peça. Mas não tinha essa barreira. Mas não tinha essa barreira. Beleza, a gente fez essa prova. Aí, depois dessa prova que eu passei, aí eu ainda fiz Maranhão, Piauí, São Paulo. E aí, fazendo as fases daqui e fazendo outros concursos também, né? Tudo depois daqui já? Tudo depois daqui já. Fiz Maranhão, fiz Piauí, fiz São Paulo. Você fez um monte de lugares? Fiz em 10 lugares. Até desde que você começou? Isso, Paraná, fiz. Aí foi quando Maria Rita nasceu. Que Maria Rita nasceu em 2020. Nasceu lá? Nasceu lá. E você já estava aprovado aqui? Eu já estava aprovado aqui, só não tinha sido chamado. Aqui? Depois de tudo, eu fiquei em 114. Porque, já chamou muito mais. Chamou mais de 130, eu acho, 100 e pouco. E como você sabia que você ia chamado? Você não sabia? Não sabia. Eu perdi muitas posições na prova oral. Foi mal? Na prova oral eu fui mal. Porque tinha uma questão de constitucional que eu não sabia responder. Você lembra a pergunta de hoje? Qual que era? Eu lembro, a pergunta é hoje, ela falava dava um caso prático de uma isenção de ICMS para carros. Um delegado queria comprar um carro e o governo do estado tinha dado isenção de ICMS para compra de carros por parte do delegado. Aí perguntava se era constitucional ou inconstitucional. E era o quê? É inconstitucional, né? Fere o princípio do equilíbrio. Não é do equilíbrio fiscal, fere você não pode dar isenção para uma carreira e para outras não, né? E você falou que era constitucional. Aí eu enrolei lá, falei de ICMS, eu não sabia, aí eu falei lá que era constitucional. Né? E como que era a banca? A banca eram 3 pessoas, né? Um promotor, acho que um delegado e outro cara lá. Mas só que, assim, é muito subjetivo. Cada banca era diferente, né? A prova oral durou quanto tempo? Demora 10 minutos. Eles dão 4 questões e você responde as 4 questões, né? É porque eu entrevistei aqui uma juíza federal, ela falou que ela foi 1h30. É, porque a deles é diferente, porque são vários tipos de prova oral. E deles é muito tema, né? A deles é muito tema. Ó, tem um tipo de prova oral que você sorteia um tema e você fala livre sobre ele. O seu não era isso? O meu não era isso. O meu eram 4 questões, uma de constitucional, uma de penal, uma de processo penal e uma de legislação especial. Só. Ele dava as 4 questões escritas para você lia e dizia, eu vou responder essa daqui. Penal, processo penal era junto? Penal... Uma, processo penal outra, 2. Constitucional outra e legislação penal especial. Administrativo não tinha? Administrativo não tinha. Aí eles davam 4 questões para você lia as questões, vou responder, você dizia, eu vou começar por a de constitucional. Mas tinha que responder as 4? Tinha que responder as 4. Aí você leu as 4, você falou, essa aqui eu vou melhor. Aí eu respondi, e quando chegou na de constitucional eu não sabia. E isso aí era uma jurisprudência dentro de tributário. Não. Tava lá na parte de tributário. E todo mundo respondeu isso? Não, aí a prova oral é que eu acho um pouco injusta. Todo mundo foi dividido em quatro tipos de prova. Fica rodiziando. Isso, não, foi dividido em 4 tipos de prova. Metade no sábado de manhã, metade no sábado à tarde, metade no domingo de manhã e metade no domingo à tarde.
E são 4 tipos de prova diferentes. O que você respondeu, o outro não respondeu. O outro não responde. Pode ser meio que sorte. Isso. Né? Então, a minha prova do sábado foi a que o pessoal tirou nota mais baixa, justamente por causa dessa questão. A do domingo à tarde foi que o pessoal tirou nota mais alta, porque o pessoal já vinha bisurado do sábado de manhã, do sábado à tarde, do domingo de manhã. Então, eles já sabiam mais ou menos que ia cair no domingo à tarde. Mas como que eles sabiam? Porque era um tipo de legislação especial, eram 10 leis que a gente tinha que estudar. Já tinha caído 3 nas últimas provas, nas 3 últimas provas. Sabiam? Não sabiam, mas imaginavam, né? Conversava entre si. Conversava entre si. Não ficava isolado, né? Não ficava isolado. Depois que você faz a prova, você diz, minha questão foi essa. E você foi o primeiro, você foi o segundo? Eu fui o sábado à tarde. Segundo. Isso, sábado à tarde. Entendi. Aí eu tirei 6,5. Eu tirei 1,5 nessa questão. Mas não era eliminatório, não, né? Não era eliminatório. Era eliminatório, menos de 5, né? Tinha que tirar menos de 5. 5, né? Mas você saiu da prova oral, qual a sensação? Fui bem? Não, saí na prova oral com a sensação que eu fui muito mal, né? Porque eu não sabia responder a questão. As outras você acertou tudo? As outras eu acertei. Então eu fiquei com 6,5. Então, da posição 50 que eu tava, eu fui para 160 e cacetado. Eu perdi mais de 100 posições na prova oral. E muita gente ganhou posição. Aí vai indo. Aí quando eu fui pros títulos, aí eu recuperei aí umas 50, 60 posições. Que eu tinha quem já era policial tinha 4 pontos de títulos. Nossa, aí disparou. Aí eu voltei, algumas posições. Aí fiquei ali. Tinha só pós-graduação que você fez? Não, eu não tinha pós-graduação, só tinha título de policial. Quem já era policial tinha 4 pontos a mais. Ajudava muito, né? Aí eu fui lá eu voltei, recuperei umas posições. Fiquei ali em 114. E aí tem a física que elimina, né? Aí depois eu venho o teste físico, depois vem a psicológica. O físico é eliminatório, né? Eliminatório. Muita gente reprovou? Você não lembra? Não, pouca gente. Não reprovou muita gente, não. O pessoal tava No final você ficou em que posição? No final eu fiquei em 114. Cravadinho. Cravado. Aí você imaginou que chamava? Não, eu não imaginei que chamava, né? Que foi chamando pingado. Primeiro chamou 15. Os primeiros 15. Eu lembro isso aí. Aí, dois anos... Esses 15 chamou já no comecinho do governo Mauro Mendes. Aí o governo 2018. Mauro Mendes... o governo Mauro Mendes nos primeiros 2 anos segurou, não chamou ninguém. Absolutamente aí ninguém. Foi chamando. Foi aquele aperto que ele deu no começo para botar o estado... Aí postergou. Pandemia. Isso, aí veio a pandemia. Aí chamou uma turma que a doutora Paula chamou uma turma de 20. Você passou só aqui, Igor? Só aqui. Só em Mato Grosso? Os outros eu não passei. Era pra você vir pra cá mesmo, né? Muito doido isso, né? Aí na terceira turma que foi a minha, que aí é que eu entrei. Porque também o pessoal foi passando em outros concursos, foi passando em concurso de Polícia Federal. Vai abrindo, né? Vai abrindo, aí quem vai saindo da frente vai pedindo fim de filho e a gente vai descendo. Porque desses 130 que chamaram, acho que uns 30 não ficaram, não, né? dos 114 eu acho 114, que eu fiquei, no meu 114 eu acho que eu fiquei ali uns 70, 60 e pouco, depois que foi tirando os que não quiseram mais, porque tem muita gente que não quis, mas então, foi passando em outros e foi saindo. Mas hoje dos 114, você acha que metade já foi para outro lugar? Não, dos 114 líquido que chamaram. Sim. Porque se for bruto mesmo, ia dar que chamaram em torno. Porque, tipo assim, dos primeiros 15 que chamaram, teve uns 6 a 7 que já não quiseram. Foi porque demorou tanto tempo a chamar que o pessoal nem assumiram? Nem assumiram. Mas aí o governo não convoca mais? Aí o governo chama outros, aí vai chamando. Pra completar os 15? Pra completar os 15. Vai chamando, entendi. Ele vai chamando. Mas você ficou em 114 líquido? Líquido. Certinho? Isso, certinho. Aí, por exemplo, na minha chamada, eu acho que chamou... Acho que na minha chamada, umas 20 pessoas não foram. Aí foi chamando, até chegar. E quando te chamou, você imaginou que você ia chamada? Cara, quando me chamou, eu tava num congresso de operações especiais em Maceió. Eu tava em Maceió, num congresso de operações especiais. Aí um colega, que hoje é delegado lá em Sorriso, Bruno França, ele me ligou. Nem me conhecia, me ligou. Cara, eu tô aqui na porta da CEPLAG... E se você conseguir o seu termo de final de fila da menina que tá na sua frente, você é nomeado ainda hoje. Você tava perdido. Aí eu lá no meio do congresso comecei a ligar pra menina, ela é delegada no Mato Grosso do Sul. Mas por que ela tinha que fazer isso? Porque ela ia ser nomeada e ela não ia vir. E se ela não fizesse isso? Se ela não fizesse isso, eu ia passar um mês, aí ia dar o prazo. Dar o prazo para ela não tomar posse. Ela não ia tomar posse, ia passar mais um mês para tornar sem efeito a posse dela. Ela só ia tomar posse com 2, 3 meses depois. Mas não ia demorar tanto também, né? Não ia demorar tanto. Não era coisa de ano, né? Não era coisa de ano. Aí você ligou para ela? Aí eu liguei para ela.
Expliquei a situação, perguntei se ela tinha interesse. Ela falou que, né? Ela disse, não tenho interesse, já sou delegado no Mato Grosso do Sul, eu moro aqui, sou do estado. Aí eu pedi pra ela assinar o termo de final de fila. Aí você mandou o documento pra ela? Aí ela tava na estrada, eu tô na estrada dirigindo, eu digo, não, manda os seus dados pra mim que eu mesmo faço aqui. Aí ela mandava pra mim, eu mandava pra minha esposa, e a minha esposa redigiu, mandou pra mim, eu mandei pra ela, ela assinou, eu mandei pro Bruno França, ele ficou sentado lá na frente da CEPLAG. Pra ajudar. Aí protocolizou Que loucura. meu termo lá e de noite saiu minha nomeação. Mas quando ele te ligou, te contou, você não acreditou, né? Não, eu disse, assim, cara, não acredito que você é nomeado, não. Aí ele, não, faz, se você ia conseguir, eu liguei pra mim. Onde mais você ficou tão perto? Onde mais você ficou perto? Não, eu fiquei. Não, depois, cara, depois que eu passei no daqui, eu me desviei. Não, mas antes de passar aqui, você ficou perto em algum lugar? São Paulo? Não passei nem perto nenhum. Depois que eu passei no daqui, no Mato Grosso do Sul. Aqui em Mato Grosso do Sul foi mais perto. Isso, foi mais perto. Igor, cara, é assim, eu não sei se você acredita em destino, mas era pra você vir pra cá. Pois é, Maranhão eu não passei perto, Piauí eu não passei perto, São Paulo não passei perto. E a prova daqui foi a que você saiu com a melhor sensação? Você saiu com a sensação da prova da primeira fase? Tipo assim, fui bem? A daqui foi. Aí eu... Lembra qual que foi a mais difícil que você já fez? Não, a das provas mais difíceis mesmo foi aquela do Mato Grosso do Sul. A segunda fase era muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Prova oral, você fez cursinho ou não? Fiz cursinho, fiz um cursinho em Brasília. Né? Que simulava a prova? Que simulava a prova. Isso é importante fazer. Isso, é importante fazer. Isso é caro geralmente, né? Eu paguei uns 3 mil reais o cursinho, isso, né? A menina que é juíza também... 3, 4 mil reais, mas vale a pena. Por causa da postura, porque ali chegou um nível, como ela falando, que você já sabe tudo, você já tá bem. Você já tá bem juridicamente. Você tem que estar pronto, né? Você tem que se preparar psicologicamente. Isso. Pra rebater e tal. Eu fiz um cursinho lá em Brasília do Fernando Cossito, um delegado lá do DF. Isso, acho que uns 6 meses antes da prova. Então ele prepara, né? Você já vai de terno fazer a prova? Já vai de terno, você tem tudo. Você vai como se fosse uma prova oral mesmo. Ele faz a sabatina, ele mostra... Aí depois ele fala que você errou. Depois fala que você errou, que você tem que melhorar e enfim. Tem esse monte de coisa. Assim, a vida do concurseiro não é fácil, né? Assim, não é fácil. Aí eu, assim, para contextualizar, aí Maria Rita nasceu em 2020. Em 2020 eu não tinha sido chamada aqui ainda. E eu ainda estava estudando. Aí depois de 2020 eu fiz o concurso do Paraná e fiz o concurso do Rio Grande do Norte, que foi o último concurso, que era o que eu realmente queria, que era meu estado, né? E lá você nunca... Aí o Rio Grande do Norte tem uma particularidade. Eu trabalhava o dia todo, porque nessa época eu estava numa força-tarefa, eu já estava morando em Mossoró, trabalhava numa força-tarefa dentro da Polícia Federal. E eu estudava só depois que eu chegava em casa. E Maria Rita pequena, eu tinha que botar ela para dormir, eu começava a estudar de 8, 9 horas da noite. Eu deixava meu colchão aqui do lado da cadeira. Então eu só fazia terminar de dormir e terminar de estudar e eu já caía no colchão. Já caía assim, do jeito que tava aqui, eu só pá. Mas você chegou a fazer prova no Rio Grande do Norte? Então. Fiz. Aí quando você delegado. Fala, isso, aí quando você fala de destino, eu vou citar o exemplo do Rio Grande do Norte. Lá que você queria ficar? Lá que eu queria ficar. Aí o Rio Grande do Norte, fiz a prova do Rio Grande do Norte. Aí vinha Rio Grande do Norte. Penal, processo penal, administrativo constitucional e legislação especial. Sempre assim. Né? São 15 questões de cada. Só aí dava 75 questões. Fechou. Né? Com mais direitos humanos, criminologia, medicina legal. 5 questõezinhas de 5 disciplinas lá. Vai para 100. Que vai para 100. Processo penal de 15 eu acertei 13. Constitucional de 15 eu acertei 14. Administrativo de 15 eu acertei 12. Legislação especial de 15 eu acertei 13. Tinha corte? Não. Não, tá, e aí? Penal de 15 eu acertei 8. Você foi mal em penal. Que era a matéria que eu mais sabia, que eu mais estudava. Isso que te derrubou? Lá. Aí você não passou na primeira fase? Aí lá eu fiz 78 pontos. O corte foi 83. Justamente as questões de penal que faltava. O corte foi gigante, então. Foi alto. Mas se eu tivesse ido bem em penal... Você não passou por 5 questões? 5 questões. Você acertar 13. Se eu tivesse acertado, e eu tinha certeza que eu tinha acertado 13, 14 questões de penal. Quando eu peguei a prova, eu disse, porque não era para ser para mim. Porque eu não imaginei que eu... Nunca errei esse tanto de questão em penal. Mas e logo lá eu errei. Seria questão que você falava, não é possível. Não é possível que eu errei isso aqui, não. Mas assim, é o destino mesmo. Essas coisas não tem explicação. E a prova escrita aqui que você passou foi tranquila também? A prova escrita daqui foi boa. Foi boa. Tô perguntando aqui, ó. Uma coisa interessante aqui.